Oi, bom dia. Nós vamos começar, mais uma vez o nosso culto a Deus e estaremos, como sempre, como todos os dias, estaremos conversando sobre a Bíblia, sobre a revelação de Deus, aspectos dessa revelação na nossa vida, na vida de todas as pessoas, nos relacionamentos, na nossa maneira de ser luz, de ser sal neste mundo. Então, basicamente é esse o panorama, o ideal, buscado por um culto como este. É por isso que nós chamamos de um culto terapêutico, onde nós, pela visão, em relação à revelação de Deus, a gente não vê, não consegue entender, perceber na Bíblia, aquela ideia do castigo, da perseguição, a ideia do ter que ser feito do jeito que Deus quer. A gente não enxerga isso porque quando você ama, você não atua dessa forma. Você atua mesmo querendo o melhor para o outro, mas você atua respeitando o outro, tolerando o outro, não é? E isso é sadio, não somente para o outro, mas para a gente quando praticamos assim. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus age com a gente assim, e é dessa maneira que nos faz bem agir em relação às outras pessoas. Tá? Mas, infelizmente, a imaturidade ou a falta da ação do Espírito muitas vezes leva pessoas não somente a exigir que as outras pessoas sejam como ela quer, mas chegam ao ponto de exigir que Deus seja e haja do jeito que ela quer que Deus haja. Então aí não tem jeito, aí a ausência do Espírito leva realmente a esse comportamento pagão, humano, sem sentido para o cristianismo. No texto bíblico de hoje, o Salmo 119, versículo 36, a Bíblia diz assim: inclina o meu coração para os teus testemunhos e não para a cobiça. Corretíssimo. É um pedido que deve ser feito a Deus. O pedido também é relativo, porque ele já vai fazer isso, Mas como a gente tem a mania de querer mandar em tudo, então a gente manda, muitas vezes, Deus fazer aquilo que ele já está fazendo, aquilo que ele vai fazer, aquilo que já está no planejamento dele fazer. Mas a gente quer mandar só para ter o gostinho de estar mandando na divindade. Aí Deus já ia fazer, faz, aí a gente diz, viu, eu orei e ele fez. Não,
Não é isso, já estava para fazer, né, por amor, por misericórdia, dentro do projeto da graça, ele já tinha tudo isso planejado para realizar. Mas o está correto em pedir a ele, Senhor, inclina o meu coração para os teus testemunhos. E isso é resultado, não é, de uma vontade pessoal diante da ação do Espírito, quando ele está nos convencendo, não é? Ele nos convence que estamos fora dessa rota. Aí a gente pede, Senhor, inclina o meu coração para essa rota. Inclina para essa justiça, inclina, né, para os teus testemunhos, tá? E não para a cobiça. Bom, aí, né, inclina o meu coração para uma coisa, mas não inclina, Senhor, o meu para a cobiça, aí não casa. Né? Deus não iria inclinar o coração de ninguém para a cobiça ou para qualquer outro tipo de pecado. Tá? Na paráfrase terapêutica, a gente tem assim: somos bem-aventurados, pois o Espírito de Deus, né, com nossa permissão, fundamental isso, né? É preciso que eu diga a ele que sim, porque eu sou uma pessoa, eu fui criado em imagem e semelhança de Deus. É preciso que eu queira, tá? Então, com a nossa permissão, no processo da santificação, isso aí já é obra do Espírito, né? Convence, converte e santifica. Então, tem sempre inclinado o nosso coração para os seus testemunhos. Então, não somos nós exatamente, como o salmista mesmo diz, nós não conseguimos, mas ele inclina o nosso coração para os testemunhos dele. Olha lá. Nos livrando do domínio do pecado, que inclui a cobiça. Tá? Nos livra do domínio do pecado, da situação pecaminosa. E, em consequência disso, nos livra também, ou vai nos livrando, digamos assim, não é, dessa cobiça e outros tantos pecados que cometemos por causa do estado de pecado e por causa do velho homem. Tá? O estado de pecado para aquelas pessoas que ainda não passaram pelo novo nascimento. E o velho homem que ainda permanece no salvo, porque isso faz parte do livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher, de conhecer o bem e o mal, e escolher o bem e o mal, e ser respeitado nisso. Isso é uma maneira, a maneira de explicar isso seria o velho homem. Então existe em mim ainda essa condição, e isso é importante que tenha para que eu seja uma pessoa, né? Então esse velho homem ainda está funcionando em mim. Quando eu sou obediente, eu estou sendo realmente obediente porque eu tive a opção de desobedecer. Tá? Só existe obediência quando você tem a opção de desobedecer. Se você não tem essa opção, então não é questão de obediência, é questão outras, né? Que a gente pode conversar em outro momento. Nisso nós temos o seguinte: o nosso culto a Deus, né, nos dá o prazer, a alegria, né, de estudarmos como é que ele faz para nos valorizar. Valorizar pessoas como a gente. Valorizar pessoas que grande parte do tempo, digamos assim, né, grande parte do tempo o entristece, não é? Peca, desobedece, faz ao contrário do que ele quer, e quando faz o que ele quer é com muita teimosia, é com muita limitação, com muitos reclames. Então, apesar disso, o que é que ele faz para nos valorizar? E, primeiro, por que ele nos valoriza? Porque ele ama, né? Ele ama. Sabe quando é que você tem rancor, raiva de alguém? Quando você trata a pessoa achando que a pessoa é do mesmo nível que você. Deus sabe que nós não somos do mesmo nível que ele, e Deus sabe que o pecado, a queda de Adão, nos colocou numa condição de crianças, né? Crianças ainda com deficiência mental. Entende? Então Deus nos olha dessa forma, quer dizer, ele sabe que somos assim. Então, o que cobrar de pessoas assim? O que é que ele pode exigir de pessoas assim? Tá? Seria jogar a conversa fora, perder tempo exigindo comportamentos de pessoas assim, comportamentos de pessoas normais. Então, Deus sabe o que é que está acontecendo, né?
na vida da gente. Então ele trabalha, atua, ama a gente, apesar de tudo isso. Então, aqui tem duas coisas que ele faz para nos valorizar. Ele nos recomenda. Recomendar não é negar os nossos defeitos, mas é cultivar, focar nas nossas virtudes. Não é negar o que somos, não é negar as nossas falhas, não é negar o quanto de erros temos cometido contra ele, contra nós mesmos e contra o mundo. Não é negar isso, mas é estar de olho, estar focado nas virtudes que a gente tem. Tá? Isso é recomendar. É você chegar para uma outra pessoa e dizer assim, olha, realmente ele tem esses defeitos, realmente ele tem essas falhas, mas ele tem essa virtude, essa virtude, essa virtude e essa virtude. Entendeu? É focar sem negar o defeito, mas focar na virtude. Tá? O que nos falta muito, né? A gente falta muito nesse aspecto em relação uns com os outros. Tem pessoas que a gente faz questão de esquecer o defeito e falar somente das virtudes. E tem pessoas que a gente faz questão de esquecer as virtudes, nem lembrar e achar que nem existe e focar nos defeitos, tá? Essa é uma culpa que a gente carrega, porque isso não tem nada a ver com Jesus. Aliás, isso é totalmente ao contrário de Jesus. Ser luz não é isso. Ser sal não é isso. Tá? Não é. E o que é pior ainda na gente, é que a gente sabe disso, mas faz questão de continuar, né, cometendo as falhas, os erros que a gente comete. Tá? Então isso é da gente, né? E Deus sabe que infelizmente é assim com a gente. Vamos falar sobre o culto a Deus? Deixa eu botar aqui nos comentários o esboçozinho daquilo que vamos falar. Então, o culto a Deus. Culto a Deus é querer agradar mesmo ao Senhor. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Querer agradar mesmo, acima de tudo. Entendeu? Abrindo mão de todas as coisas, haja o que houver, custe o que custar. Isso é agradar a Deus. E este é o verdadeiro culto ao Senhor. Tá? Aquela coisa que nos agrada. Não, hoje eu não gostei do culto. Ah, não, hoje eu não gostei dessa música, eu não gostei desse hino, eu não gostei desse texto, eu não gostei de fazer isso, eu não gostei de dar a outra face, eu não gostei de andar a segunda milha. Né? Então esse negócio de eu não gostei, isso não tem a ver com o cristianismo, não tem a ver com o agradar a Deus. Se a gente for por esse caminho, a grande maioria das coisas que nós que agrada a Deus é justamente o que não agrada a gente. Né? O velho homem não gosta da maioria das coisas que agradam a Deus. Então, se eu for por esse caminho de agradável a Deus é o que me agrada, eu vou fazer muita coisa errada, muita coisa fora da realidade do verdadeiro culto a Deus. Tá? Então, é o que seja abençoador ao mundo amado por ele. Olha que coisa, né? Isso é agradável a gente? O que é agradável a Deus é ser abençoador do mundo. É ser uma pessoa que seja luz neste mundo. Uma pessoa que seja sal neste mundo. Isso é agradar mesmo ao Senhor. E isso é desagradável a gente. Para ser assim, a gente tem que abrir mão da gente, abrir mão das nossas vontades, abrir mão dos nossos, né, dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, abrir mão das nossas teimosias. E quem é que quer isso? Qual o gosto que tem disso? Né? Abrir mão das nossas vinganças, abrir mão dos nossos ódios, das nossas raivas, dos nossos rancores. Quem quer fazer isso naturalmente? Né? O verdadeiro culto a Deus é abrir mão dessas coisas. Então, uma pergunta que eu ouvi alguém fazendo e eu vou falar aqui para você saber o que é que realmente agrada a Deus. Então está assim, vai atrair o mundo a Deus ou vai enxotar o mundo? Ó, que coisa. Né? Vai atrair ou vai enxotar?
O mundo vai se sentir atraído para chegar perto de Jesus, né? Na sua maneira de ser, na sua maneira de agir, na sua maneira de conversar, na sua maneira de defender as coisas. Isso vai atrair o mundo a Deus? Né? As pessoas vão ter sede de Deus ou vão querer distância desse Deus que a gente prega? Ok? Então, essa é uma boa pergunta. Né? Vai demonstrar que eu sou luz e sal de Deus no mundo? O que eu vou fazer, o que eu vou falar, não é? O que eu estou fazendo, a minha maneira de ser, minha maneira de me comportar, a minha maneira de... Isso demonstra que eu sou luz e sal de Deus? Ou que eu sou um fanáticozinho? O fanático não atrai. Entendeu? O fanático não atrai. Ele enxota. Vou dar, né, a outra face ou vou revidar o tapa? O que eu vou fazer? É eu dar o tapa ou eu dar de novo, né? Como dar a segunda chance, né? Dar a outra face diante daquilo que fazem comigo? Então são perguntas interessantes, porque aí você vai saber se realmente agrada ao Senhor aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você gosta. Entende? Então, essas são perguntas interessantes. Jesus faria, Jesus pensaria, Jesus atuaria como eu estou sendo, como eu estou fazendo, né? Como eu estou querendo que a coisa seja. É assim que Jesus faria? No tempo dele, foi assim que ele agiu? Então, são perguntas para quem, claro, estou falando para salvos, né? Para pessoas que querem realmente estar agradando a Deus. Tá? Se isso não acontece, o culto elogio aquele, né? Fica sem sentido, fica sem valor, tá? A melhor adoração a Deus é ser bênção dele aos outros, às pessoas que estão ao nosso redor, que elas se sintam atraídas a Deus porque convivem com a gente. É isso que é, né, o verdadeiro agradar ao Senhor, tá? Vamos aqui para o texto bíblico. Nós estamos em Colossenses, estamos encerrando o capítulo 3 de Colossenses. Tá? Já é os 2 últimos versículos que a gente vai estar conversando. E a primeira parte de Colossenses, desse capítulo 3, a primeira parte, Paulo fala sobre as verdades sobre uma vida agradável a Deus. E a segunda parte, né, a partir do versículo 18, Paulo está falando sobre lares, né, agradáveis a Deus. O que é feito, como é que funciona lares que são agradáveis a Deus. No versículo 18 ele falou para as mulheres, e em resumo ele diz assim: mulheres, sede submissa aos vossos maridos, como, em outras palavras, né, como Jesus seria se estivesse em seu lugar. Pronto. Esse é um maravilhoso parâmetro. Para os maridos, maridos, amai as vossas mulheres como Jesus amaria se estivesse em seu lugar. Então, esse é o parâmetro para os maridos. Para os filhos, versículo 20, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, como Cristo faria se estivesse em seu lugar. Tá? Esse é o parâmetro para filhos. Versículo 21 para os pais. Vós pais, não irriteis aos vossos filhos, como Cristo seria, como Cristo agiria se estivesse em seu lugar. Tá? Então esse é o versículo 21. Versículo 22. Vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, como Cristo seria ou faria se estivesse no seu lugar. Para os servos. Aqui, quando Paulo fala de servo, está falando de escravos. Hoje serve para os empregados, para os funcionários, para pessoas que, né, trabalham, né, são empregados, né, pessoas que são exploradas no seu tempo e na sua mão de obra, né? Então é feito isso. Sejam, né, atuem, sejam bons funcionários, bons empregados, né? Como Cristo seria, apesar das explorações.
né? Olha que estava falando para escravos, né? Naquela época. E serve para a gente também, tá bom? Como Cristo seria se estivesse em seu lugar. Versículo 23, não, versículo 22, vós servos, né? Cadê agora? Agradar aos homens, mas em tudo quanto fizerte, fazei-o de coração como ao Senhor. Isso aí é o versículo 23. Versículo 24. Sabendo que o Senhor, né? Sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança, servir a Cristo o Senhor. Então, ele está dizendo o seguinte: sejam servos, atuem, sejam, né, como Cristo seria no lugar de vocês, sempre lembrando que a recompensa, que é melhor do que a recompensa material, né, a recompensa espiritual, o Senhor Deus já tem providenciado para vocês. Então, não foque, né, na recompensa material, porque essa não vem. No mundo de Mamon, no sistema de Mamon, a recompensa material pelo seu trabalho, pelo seu suor, pela sua servidão, não vem. Então, não foque nisso. Né? Isso quer dizer que Deus aprova isso? Não, não quer dizer, ele está dizendo uma realidade. Não adianta focar nisso porque não vem. Tá? Se é bom ou ruim é outra coisa. E é claro que é ruim. O próprio Jesus mandou, né, que o jovem rico fosse lá e recompensasse os que foram explorados. Tiago diz isso. Então não tem aprovação de Deus para isso. Mas fazer o quê? Fazer o quê? Né? Então, não foquem na questão material, mas foquem que a questão que o resultado espiritual vem. E esse resultado espiritual, né, faz com que, mesmo com toda exploração, muitas vezes você seja mais feliz do que o explorador que está aí achando que está abafando. Tá? Então, é esse o sentido, né, do versículo 24. Sabendo que do Senhor vocês vão receber a recompensa, a herança, né? Não somente eterna, mesmo porque a vida eterna começa aqui no mundo. Não é que vai começar depois da nossa morte, já começa agora. A gente já desfruta dela agora. Né? É o que Jesus fala em João 3,16. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha essa vida eterna. Não é vai ter, tenha. Já viva, já desfrute da vida eterna. Tá? Versículo 25. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça. Viu o que eu estou falando? Então, ele está falando aqui para os patrões. Né? Então, não olhe, versículo 24, não olhe para as recompensas materiais que não virão. Não se preocupe com isso. Se preocupe com as espirituais que você vai receber. Né? Pois quem faz injustiça, ok? É o mundo, é o sistema de Mamon. Né? Quem faz injustiça receberá a paga da injustiça. Que fez, a paga da injustiça que fez. E não há acepção de pessoas. Ninguém está fora dessa regra. Até os ditos salvos. Há um preço. Não, eu pago o que a lei manda eu pagar. A lei é injusta. Se eu seguir, não é, a lei que está aí, é injusta. E agora tem mais leis aí para tirar ainda mais direitos do trabalhador. O trabalhador tem que ser explorado mesmo. Entendeu? Com apoio, inclusive, dos nossos deputados evangélicos. Então, a lei é injusta. Tem a ver também com aquela palavra de Jesus, né? Como é que diz? Que eu devo ir além da justiça dos fariseus, dos escribas e fariseus. Eu agora esqueci exatamente o texto. Mas é ir além. Eu não posso, se eu seguir essa lei aí, eu serei um injusto apoiando uma injustiça. Então, o que é a justiça, então? É eu pagar ao meu empregado aquilo que eu gostaria de receber de maneira justa,
né, do meu patrão se eu estivesse no lugar dele. Ok? Se eu gostaria de ser mal pago, né, pelo meu serviço, então seria justo eu pagar mal também ao meu empregado. Se é que eu gostaria de ser pago mal. Mas se eu gostaria de ser justamente pago, então eu vou pagar justamente. É isso que é a justiça, né? Que vai além dos escribas e fariseus. Ah, mas desse jeito iria falir. Ué, então eu vou manter minha empresa em cima do suor dos outros? Ah, não, se eu pagar direitinho, justamente, minha empresa vai fechar. Ué, então quem vai manter minha empresa é a exploração em cima do outro? Isso é justo? Entendeu? Então, é o recado do texto aqui de Colossenses, né? Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que faz ou que fez, e não há acepção de pessoas, tá? Muito boa essa palavra de Paulo para nós. Vamos aqui para algo que deveria, né, nos incomodar. Não incomoda não, viu? A gente não se sente incomodado em nada disso, mas deveria. A gente deveria estar muito preocupado, como cristãos, deveríamos estar angustiados, perdendo sono com isso, né? Mas não, a gente não está nem aí, não tá mexendo na pele da gente, então a gente está achando que está tudo bem, está tudo normal, né? Entendeu? Péssimo testemunho da nossa parte. É o seguinte: deveria nos incomodar bairros esquecidos pela segurança pública. Isso deveria nos incomodar. Não a ponto de fazermos barulho, confusão, briga, pegarmos em armas, fazermos algazarra, nada disso. Mas a ponto do mundo saber que nós temos uma posição, somos contrários. Quando o poder público quer, ela faz coisas impossíveis. Mas quando não quer, ficam bairros e bairros, né, totalmente desprotegidos pela segurança pública. Interessante, né? Alguém diz assim, mas, né, lembrando, isso acontece em todas as cidades, tá? Na minha cidade ocorre, em todas as cidades ocorre. Mas vamos lembrar do Rio de Janeiro porque é o que está mais, né? A cidade mais evangélica do Brasil e é onde tem a maior violência do mundo. Então, vamos usar ali como exemplo, mas serve também para o nosso exemplo, tá? Eles não, mas se a polícia entrar lá, vai ter, né? Vai ter não sei o que, vai ter tiroteio, vai ser não sei o que lá. Então fica esse argumento. Ué, a gente paga esses caras para quê? Para eles ficarem deixando que a bandidagem faça o que quer? É isso que o meu imposto faz, né? Fica lá engordando esse bando de soldados. Já viu o tanto de soldado gordo que tem por aí? Então, quer dizer que o meu dinheiro serve para isso, mas não serve para eles cumprirem o papel deles? Tem alguma coisa errada aí. O exército, o que o exército está fazendo que está... não, é só contra os inimigos de fora. Ué, esses camaradas aí, em nome da bandidagem, em nome das drogas, em nome de tudo, esse pessoal é o que então? Nossos amigos? Tem alguma coisa errada aí, tem uma história que não casa nesse negócio aí. Os homens todos, né, poderosos, cheios de armas, cheios de coisa. E quem comanda é a bandidagem. Então isso deveria nos incomodar. Não é culpa dos policiais, é culpa do sistema. Entendeu? Até os policiais que são corruptos, os policiais que ganham para manter esse tipo de coisa, né? Que fazem acordos para esse tipo de coisa, até eles são vítimas de um sistema. O sistema funciona assim. E a gente deveria, no mínimo, o mínimo que a gente poderia fazer é ficar inconformado. É dizer, olha, gente, tem alguma coisa que a gente pode fazer ou que a sociedade deve fazer. Não pode continuar desse jeito. Mas não, a gente... a Flor de Lis ganhou fama
porque dizia que convivia com os bandidos, evangelizando os bandidos, né? Criou fama com aquela coisa toda. E, por exemplo, no Rio de Janeiro, sei lá se já não tem aqui na minha cidade, traficante evangélico. No Rio de Janeiro tem. No Rio de Janeiro tem miliciano evangélico. Sei lá se na minha cidade também não tem. Alguma coisa está errada aí, entendeu? E nós estamos calados, nós estamos achando que é normal. A gente dorme, a gente não está mexendo na nossa casa. Até a casa do vizinho a gente não liga muito não, mas na nossa casa a gente fica preocupado, a gente vai reclamar e tal, né? Mas isso deveria nos incomodar como cristãos. Nós temos uma quantidade enorme de filhos de Deus, amados de Deus, que estão sofrendo com isso. Aí entra domingo e sai domingo e a gente está lá fazendo aquelas cantorias todas como se nada, como se estivesse no céu, nada acontecendo. Está tudo normal. Tudo normal. Tudo está, né? Isso tem que nos incomodar. A gente precisa perder o sono, a gente precisa pedir perdão à sociedade por nosso comodismo diante dessa situação. Entende? Então, como cristãos, isso deve, né, como luz que somos, como sal que somos, a gente precisa dizer à sociedade que isso não é normal. E a gente está incomodado. Em vez de a gente ficar orando, né, para acontecer coisas, né, um bocado de coisa que estão manipulando a fé religiosa, aí, principalmente dos evangélicos por aí, em vez de a gente perder tempo com isso, a gente deveria estar orando pelo que realmente deveria estar. Senhor, nos use para mudar essa situação. Nos use. Como Cristo seria usado, como Cristo agiria, né? Não como Pedro com sua espada faria, mas como Cristo faria, tá? Então precisamos nos incomodar com isso. E eu queria falar uma coisa a vocês, que é um aspecto que eu acho que precisa ser lembrado sempre. E eu vejo muita gente usando, né? Tem gente que diz assim, olha, eu não falo isso a fulano porque eu não quero ofendê-lo. Eu não quero entristecer. Como se a culpa fosse da verdade que você tem a dizer. Toda verdade ela pode ser dita. Toda verdade. Até aquela que você pensa que é verdade e que os outros não, né? Não tem essas coisas aí, né? Muitas vezes eu penso que uma coisa é verdade, só eu ou alguns pensamos assim, mas todo mundo pensa diferente. Tá? Mas eu não, isso aqui aliás, né? Tem muito disso. Muito bem, o problema não é a verdade que a gente acredita, tá? Qualquer que seja a verdade, o importante é que seja a verdade para a gente. Por exemplo, aqui tem uma caneta, mas eu acredito que ela é um lápis. Se eu disser, olha, eu sei que é uma caneta e disser que é um lápis, aí é mentira. Mas se eu tenho isso aqui, eu digo, e eu sei, eu conheço, eu tenho certeza, isso aqui é um lápis, né? Claro que o ideal hoje é pesquisar, para não ficar falando também tanta tolice como a gente fala, né? O Google tá aí, tá tudo aí. A informação hoje é o que não falta, né? Mas mesmo que lá tenha dúvida, não, isso aqui é um lápis ou não, isso aqui é um lápis. Muito bem. O problema não é dizer ao mundo que eu acredito que isso aqui é um lápis. Isso não é o problema. O problema é a maneira como eu digo ao mundo que isso aqui é um lápis. Entendeu? Então, se eu falo uma verdade de uma maneira que não seja com amor, aquela verdade realmente vai ser prejudicial. Né? Não é a verdade, mas aquilo que eu vou fazer realmente vai ser prejudicial. E não serve para a vida cristã. Eu me lembro de uma pessoa muito querida, né, minha, que dizia assim, eu sou positivo. Esse eu sou positivo, a pessoa dizia assim, aquilo que eu acredito que é verdade, eu digo, doa a quem doer. Aí não está correto. Não é assim. Entendeu? Porque mais importante do que a verdade é o amor. Então, eu vou usar aquela verdade com amor. Eu tenho que saber como falar.
aquela verdade, não é? Com amor, para que essa verdade seja bênção na vida do outro. Não é porque é verdade eu posso falar e fazer o que eu quiser. De maneira nenhuma. Porque Deus ama você, a verdade e o outro. E se for somar, e se for comparar os três, Deus está mais interessado no outro, porque você já está no aprisco, você já está com ele, você está salvo. Ele quer alcançar o outro. Entende? Então eu posso falar a verdade. Eu não tenho que mentir. Não, eu vou mentir porque aí fulano não vai sofrer tanto. Não, não, isso mentira nunca é produtivo. O ideal é a verdade. Agora, tem que saber como falar a verdade. Porque mais importante do que dizer essa verdade é o amor que devemos a outras pessoas. Do mesmo jeito que Deus nos ama, nós devemos amar as outras pessoas. Entende? Então, isso é cristão, isso é agradar a Deus, isso é fazer a vontade de Deus. Este é o verdadeiro culto ao Senhor Deus. Tá? Então, é isso que eu queria chamar a atenção, porque eu conheço algumas pessoas que têm dificuldade de entender essa situação. Tá? Porque eles acreditam que muitas vezes a mentira ela é produtiva. Até a questão da omissão, a gente tem que depois parar um pouquinho para pensar. Né? Eu acredito que tem coisas que a omissão seja produtiva. Né? Não vai edificar. Tem uma orientação por aí que diz assim: antes de falar qualquer coisa, faça a peneira de três circunstâncias, né? É saber, eu não me recordo as três, mas uma é... primeiro, procure saber se é verdade o que você vai falar. Segundo, procure saber o que é, minha gente, se aquilo vai edificar a pessoa, né? A pessoa que vai ouvir. Se aquilo é edificante. Porque uma verdade nem sempre é importante para outra. Você vai falar uma coisa e vai jogar fora. Aquilo não vai edificar a outra pessoa. E o terceiro são três coisinhas muito interessantes, não é? Então, tudo isso se resume em uma palavra: amor. Então, por amor, eu vou dizer isso a essa pessoa. Então, eu vou saber como dizer, porque eu quero que essa verdade seja bênção na vida dessa pessoa. Tá? O que mais aqui? Vamos aqui para o Facebook. Muito bem, deixa eu colocar aqui nos comentários. Aqui tem muitos temas, como sempre eu tenho avisado, né? Tem muitos temas a serem escolhidos. E as pessoas que queiram podem escolher um desses temas ou outro para a gente então conversar numa próxima oportunidade. Tá? Então vamos aqui. Vamos lembrar aqui o que é que está aqui atrás de mim, nessa imagem. Deixa eu sair um pouquinho aqui para aparecer a imagem toda. Muito bem, então aí está Jesus, não é? Deitado sobre a madeira e está sendo pregado na cruz. Então ali está sendo pregado a mão de Jesus, né? Então isso aí nos lembra o que é que ele passou como homem e como Deus, o que ele passou, né, em nosso lugar. Aqui está o Facebook. Aqui estou eu. Então vamos aqui para o Facebook. Deixa eu atualizar o Facebook aqui para a gente começar pelo culto de hoje. O que é que nós temos, né, de banner para conversar um pouquinho sobre esse. Então aqui está. Pronto, aqui está o culto de hoje. Aqui temos os comentários que já colocamos. Aqui está a Aninha de Ó. Bom dia, pastor e família. Bom dia, querida. Aqui tem sobre o dia de hoje, né? O mês de setembro é o mês amarelo, é o mês verde e é o mês vermelho.
Amarelo pela atenção ao suicídio, verde pela atenção à doação de órgãos e o mês vermelho pela atenção ao coração, tá? Ao coração, esse é o mês. O dia 4 é o dia das práticas esotéricas. É o dia da lei Eusébio de Queiroz contra o tráfico de escravos, 1850. É o dia do serventuário. É o dia nacional dos inventores brasileiros. É o dia mundial dos meios de transporte mercantil e o dia internacional das culturas e idiomas mortos, né? As culturas que já morreram, que já não existem mais, e dos idiomas, né? Também que já não existem mais na história da humanidade, mas já existiram, já foram, né, de alguma forma, já foram atuantes na vida de muitas pessoas. Aqui tem um vídeo sobre o Salmo 1, um vídeo sobre as 10 maiores marcas de uma pessoa bem-aventurada, o vídeo sobre os 10 fatos mais marcantes à missão de Jesus Cristo. Aqui tem um banner, né, convidando para os cultos matutinos e os temas que nós tratamos em cada dia da semana. Aqui tem um vídeo, né, sobre o meu aniversário e falando do meu maior presente de aniversário, que é Cristina, minha esposa. Aqui tem um banner sobre a igreja é um hospital, né? Aqui tem um banner falando o seguinte, olha, o mal sempre vence. É ao contrário da propaganda pagã, que às vezes é feita no cristianismo. Jesus fala, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, tá? O próprio Jesus, a gente diz assim, ele venceu na cruz, olha. Dentro da visão humana, aquilo não é vencer, aquilo é ser derrotado. Entendeu? Agora, da derrota é que vem a vitória. Isso aí espiritual, mas no existencial, o mal sempre vence. Agora, qual é a virtude, então, de vivermos com Jesus num mundo onde o mal sempre vence? A Bíblia não fala que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males? E é geral, né? Mas o que é que nos faz, então? Que virtudes temos? Que benefícios temos de estar com Cristo num mundo onde o mal sempre vence? É o seguinte, é que a Bíblia coloca que Deus, né, faz com que todas as coisas, mesmo as ruins, contribuam juntamente para o bem dos que o amam. Ora, veja só, quem é que ama a Deus? A gente ama a Deus porque Ele primeiro nos amou. Então, é Ele que nos leva a esse amor. Então, Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem dos que Ele ama. Tá? Então, apesar do mundo do jeito que é, mesmo com todos esses males, né, sendo vencedores, ainda assim ele faz com que todas as coisas contribuam para o bem da gente. Tá? É só você olhar a história, não precisa você ficar se enganando, não. Olhe na história. Sabe quem é que conta a história? São os vencedores. Tá? Quem vence guerra é que conta a história. Sabe como é que ele vence a guerra? Sendo injusto, sendo violento, sendo mau, sendo perverso, sendo... Enfim, quem ganha a guerra são os maus. Entendeu? Os maus. E eles é que contam a história, mas só que eles contam ao jeito deles, né? Favorável a eles e assim por diante. Tá? Então o mundo é assim. Não adianta a gente ficar se enganando. Não, o mundo, né? O bem sempre vence. Não. Não se engane com isso, não. O bem não sempre vence. Tá? Quem vence é o mal. O mal está aí, né? Botando para quebrar. Só que o mal se veste de bem. Né? Agora é bem para quem? Para os maus. Tá? Por que há tanta fome? Por que há tanta pobreza? Por que há tanta miséria?
Por que tem gente na... Ontem eu estava vendo a reportagem, está se tornando normal. Falaram tão mal, né, da Venezuela, né, que lá eles têm motivo, porque lá está tudo bloqueado. Os Estados Unidos bloqueiam. O povo passa fome porque o governo não faz o que os Estados Unidos querem. Então lá eles têm motivo. Falaram tão mal da Argentina. E ontem estavam falando que estão vendendo osso ao quilo no Brasil. Osso de animal. Estão vendendo para o povo comer. Comer o quê? Mas ontem eu, com esses olhos que a terra há de comer, eu vi a reportagem, o camarada falando que, olha, osso sem carne é um preço. E osso, a carne que ele fala é aquele resto de carne que sobra no osso. Osso com aquele resto de carne é um outro preço. Aí ele diz, olha, nós estamos com problemas para atender, porque não tem osso suficiente para vender ao povo. E isso é uma coisa que está difícil da gente conseguir, porque o osso é consequência da venda da carne. Se a gente vende menos carne, vai ter menos osso para vender a eles. Olha só o que é que nós estamos discutindo hoje no Brasil. Olha o que é que nós estamos discutindo hoje. Agora vem com a história de que o mal sempre se perde. Não, o mal sempre vence. Enquanto tiver miséria, enquanto tiver pobreza, enquanto tiver gente passando fome, enquanto tiver gente vivendo indignamente, o mal sempre vence. Sempre vence, né? Estão lá, deixa eu ver o horário aqui. Estão falando lá que agora que veja só o que é propaganda, né? Agora que os Estados Unidos saiu, a miséria. É isso que está dando a entender. A miséria voltou. Não! Os Estados Unidos estava lá e a miséria já existia, só que ninguém sabia, não pode saber. Mas ele saiu, então a miséria agora está clara. Mas a miséria sempre houve ali. Mesmo nesses 20 anos que ele teve lá dizendo que estava fazendo coisa boa para aquele povo, não estava nada. Conversa fiada. O mal sempre vence. Agora, graças a Deus, o Senhor faz com que todos esses males venham contribuir para o nosso bem. Pronto. Esse é o nosso benefício. Né? Não é só o nosso bem não, viu? O bem da humanidade. É por isso que outro dia eu estava falando. Deus abençoa todos os governos, mesmo aqueles que ele não concorda. Porque abençoando os governos, o povo precisa ser abençoado e Deus ama tanto o governante quanto ama o povo que está sob o domínio daquele cara. Entende? Então a gente não tem que dizer, ó Deus, odeia tal governante e ó Deus abençoa. Não, Deus abençoa e ama e quer o melhor para todos, porque Deus ama a todos. Não tem escolha, não tem acepção. Porque abençoando um, abençoa muitos. Então, Deus quer abençoar todos. Entende? Então, esse é o banner que está sendo lembrado aqui. Aqui tem um convite para a plataforma, a plataforma de serviço do Psicalme. Aqui tem a lista, né, dos artigos que nós temos escrito num site de notícias aqui da cidade. Aqui tem sobre a diferença entre o urubu e o beija-flor, o comportamento do urubu e o comportamento do beija-flor, a natureza do urubu e a natureza do beija-flor, não é? As lentes, os olhos do urubu e os olhos do beija-flor, e claro que isso existe, né, no geral. E na questão espiritual também. Então o joio, espiritualmente, ele tem olhos de urubu, porque isso faz bem a ele gosta, ele tem prazer nisso, né? Enquanto que a ovelha, enquanto que o trigo, ele tem olhos de beija-flor, porque isso faz bem, faz parte da natureza dele e isso faz bem para ele, tá? E aqui o culto de ontem, né? O culto matutino de ontem. E aqui tem foi um culto que foi curtido pelo Marco Souza, pela Ivete Espíndola, pelo Cláudio Dantas e pela Cristina Nogueira, tá bom? Então,
esses curtiram o culto de ontem. O que mais? Bom, não vamos para nenhum assunto. Ontem conversamos um assunto muito bom, né? Tem aqui um minuto, deixa eu ver, só para lembrar qual foi o assunto. Nós começamos um assunto muito bom, muito... Deixa eu me ver aqui, letra F deve ter sido, deixa eu ver, foi sobre a graça. Foi sobre a graça. Começamos a conversar sobre a graça, né? A gente conversa então amanhã ou na primeira oportunidade que o tempo nos facilitar. É que o tempo hoje já não permite. Então vamos aqui para... Deixa eu tirar aqui esse material do Facebook. Vamos aqui para a nossa oração final, tá? Deixa eu pegar aqui e colocar nos comentários do culto. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Oração final. Nós vamos agradecer a Deus porque Ele tem nos tirado os preconceitos e as prepotências. Você diz assim, tem tirado? Tem. Porque essa é a obra do Espírito. Se você, por exemplo, eu ainda tenho muitos preconceitos e ainda tenho muita prepotência, ainda tenho muito, mas já fui pior. Então isso quer dizer que o Espírito está, né? Sabe aquela batendo na rocha para ver se vai quebrando e vai moldando a rocha? O Espírito tem feito essa obra também em mim. Então eu estou hoje um pouco menos prepotente e um pouco menos preconceituoso, né? É porque o Espírito Santo está operando em mim e isso já é motivo de muita festa, já é motivo de muita gratidão a Deus, tá? Hoje, sinceramente, hoje eu consigo enxergar muito mais do que enxergava antes, né? Só por causa dessa diferençazinha, né? Dessa tirada de pouco preconceito e pouca prepotência, eu já tenho uma visão muito maior das coisas. Muito maior. Então, é agradecer a Deus porque Ele tem feito essa obra na vida da gente. Todos nós vivemos isso. E pedir, né, que a gente, com isso, aceite melhor as pessoas que Ele aceita. A gente ame melhor as pessoas que Ele ama. Né? Que a gente seja bênção para as pessoas que Ele quer abençoar. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelos milagres que Tu tens operado na vida da gente. Ó Deus, muito obrigado pelas diferenças enormes que têm acontecido no nosso crescimento espiritual. Ó Deus, muito obrigado porque ao tirar esses preconceitos da gente e ao tirar essas prepotências que todos nós temos, ó Deus, nós temos enxergado muito melhor as coisas e o mundo pelos teus olhos. E a gente pode ver muito mais da tua ação e do teu amor para com a humanidade. Ó Deus, nós queremos te agradecer por isso e pedir, Senhor, que com isto a gente possa então ser mais bênçãos em tuas mãos para abençoar outras pessoas. Que outras pessoas sejam alcançadas, outras pessoas possam ter melhor visão sobre ti na convivência com a gente. Nós pedimos, agradecemos isto em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a oração final. Tem aqui uns lembretes que eu quero mencionar. Hoje à noite nós vamos ter um encontro com o Adson. A gente vai estar conversando sobre família, né? Sobre casamento. E isso e outros temas e outros esboços de conversas estão aqui no link 2 da descrição do nosso culto. O link 13, 14 e 15 fala sobre 3 cursos que nós colocamos à disposição de vocês, não é? Também, o link 13, 14 e 15. O link 3 dessa descrição do culto, não é? Você tem aí os vídeos estudos que já temos disponíveis e que estão na internet para você dar uma olhadinha, tá? E amanhã, domingo, entre outros momentos do culto que vamos ter, vai ser o momento da ceia,
não é? Da memorização, da celebração, digamos assim, da ceia e a respeito informações e oração e uma conversa a respeito também, né, da casa de apoio como um excelente exemplo de culto a Deus. Um dos muitos exemplos, né, de verdadeiro culto ao Senhor Deus. Tá? E hoje, sábado, é um excelente dia para você repensar sua vida com o seu passado. Olhe, tem muito mais gente sofrendo a vida hoje por causa do passado do que a gente imagina, né? Aliás, grande parte das pessoas que sofrem, né, ou que tem algum trauma, ou que tem algumas dificuldades, enfrentam algumas dificuldades hoje, é por causa do passado. Tá? A vida, o histórico de vida que elas tiveram. Então, se você é uma dessas pessoas, ou mesmo que não seja, né? Ainda assim, o ideal é que você repense sua vida, né, com o seu passado, numere os momentos maravilhosos que você teve no seu passado, tá? Veja também, lembre também alguns momentos ruins. Isso vai até ajudar aos momentos ruins serem ressignificados. Você vai ver que muito momento ruim daquela época aconteceu porque você tinha uma visão infantil, uma visão não uma visão não madura da vida. Então você, né, aquilo foi problema. Mas se fosse hoje, você não teria o mesmo sofrimento que teve naquela época. Então isso é um ressignificar, né, do seu passado. E é saudável fazer isso. Perdoar a si mesmo, perdoar os outros, né, perdoar a vida, perdoar tudo isso no passado, para que hoje você possa desfrutar melhor da sua existência. E na rede social, divulgue que Deus ama intensamente a todo ser humano, sem nenhuma exceção. Coloque isso lá. Acho que vai fazer muita diferença na vida de muita gente que vai ler. Tá bom? Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Eu vou ligar aqui a musiquinha para encerrar o nosso culto. E a gente vai se despedindo. Que o Senhor abençoe o seu dia. Tá bom?